No vídeo de hoje eu vou entregar para vocês a melhor estratégia para a realização de simulados e provas anteriores do Enem na reta final de prova. Exatamente quais simulados você deve fazer, quando que você deve fazê-los, como você pode corrigi-los e como que você pode achar a melhor estratégia de prova para você conseguir extrair os melhores resultados na prova do Enem. Então esse é um guia completo de simulados e provas anteriores para a reta final de prova do Enem, exatamente com tudo que você precisa saber para extrair o melhor desses simulados e conseguir a sua aprovação da forma mais acelerada possível. Mas antes, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Vasconcelos, sou estudante de medicina da UFRJ, já consegui mais de 810 pontos de média na prova do Enem, com nota suficiente para passar em todas as federais do Brasil e tive uma das maiores evoluções na prova do Enem, com uma evolução de mais de 100 pontos de média em menos de 10 meses de preparação. Então hoje eu vou te ajudar a fazer os simulados da forma mais eficiente possível. E vamos começar falando sobre algo que muita gente negligencia e que deve ser feito sempre, que é um simulado diagnóstico. O que é um simulado diagnóstico? É uma prova que você vai fazer para ver exatamente qual que é o seu nível de preparação atual. Então, dependendo do seu nível de preparação, a gente vai ter um plano de ação diferente para o seu caso. Então, o que eu te recomendaria? Primeiro de tudo, separa 2 dias na sua semana para você fazer a prova do Enem PPL de 2018, que é a que eu recomendo como simulado diagnóstico, porque é uma prova de nível alto e de nível semelhante às que a gente tem hoje em dia, até com um nível um pouco acima. E essa prova acaba sendo bem verossímil para você verificar qual que é o seu nível de conhecimento dos conteúdos. Fazendo a prova do Enem PPL de 2018, a partir do seu resultado, a gente vai ter diferentes posturas possíveis para o planejamento de simulados a partir daí. Então vou dar um exemplo para vocês. Se você acerta menos de 90 questões das 180 questões do Enem PPL de 2018, você está num nível ali baixo de preparação. E o mais recomendado é que você ainda não inicie os simulados nesse caso. Você faça um mês ali para você adquirir a base teórica realmente, melhorar ali nos aspectos básicos dos conteúdos antes de inserir os simulados na sua preparação. Depois disso, entre 50% e 65% mais ou menos de aproveitamento, que daria entre 90 e 120 acertos, você deve fazer com toda certeza um simulado por semana. Então, se você já acerta mais de metade do Enem, faça um simulado por semana. Mas aí você vai falar, Marcos, mas eu vi fulaninho falando que eu só devo fazer depois que eu tiver visto toda a matéria. Galera, não façam isso. No meu caso, eu comecei a fazer simulados ali no mês de abril, quando eu já estava conseguindo acertar mais de metade da prova do Enem. E assim, cara, foi excelente para eu ir verificando o meu progresso nas matérias. Então eu ia vendo que meus acertos iam subindo conforme eu ia vendo as matérias. Isso acabava que me impulsionava a eu querer estudar mais, me sentia mais motivado, porque realmente eu via o meu progresso no número de acertos. Para além disso, ao fazer as provas do Enem, eu entendia a mecânica da prova desde o início da preparação, os padrões de questão e já ia me acostumando com a situação de prova. Então, quando chegou no dia do Enem, eu estava muito acostumado. Se eu tivesse começado a fazer as provas, sei lá, 1 mês, 2 meses antes, eu não estaria tão acostumado como no caso de que eu comecei no início da minha preparação a fazer as provas. Beleza? Para além disso, ao fazer as provas anteriores do Enem, você pega e revisa assuntos que você já estudou. Então, aqueles assuntos mais básicos, aqueles assuntos mais incidentes que você já viu, sabe? Você está revisando eles ativamente a partir da feitura das provas do Enem, porque muitos desses assuntos são cobrados em larga escala nas provas. Então você está fazendo uma revisão ativa quando você faz essas provas também, entende? E aí, se você verificar alguma lacuna, alguma dificuldade em um conteúdo que você já estudou ou coisa do tipo, você já vai fazer uma revisão direcionada para esse caso, que a gente vai falar mais para frente aqui no vídeo. Não quero falar sobre isso agora para não confundir vocês. Então, acerta mais de 50% da prova do Enem, cara, um simulado por semana agora, a partir de junho, julho. Então, não deixe para fazer ali só faltando 2 meses, 1 mês para a prova, que isso pode acabar te prejudicando. Melhor é você começar logo. E se você já acerta mais de 120 questões, o recomendado é você fazer pelo menos 2 simulados por semana, porque você já tem uma maturidade maior dos conteúdos e consegue extrair o melhor dos simulados. Então,
é muito importante que a partir de 120, às vezes até 130 acertos, se você não se sentir confortável ainda, faça 2 simulados por semana. Se você acertar mais 150 questões, fica aí a possibilidade de você fazer 3 simulados por semana, já que seu nível está bem mais avançado e o seu estudo acaba sendo mais baseado por lacunas. Então, 3 simulados por semana pode ser uma possibilidade interessante se você já acerta mais 150, mais 145 questões, já que são erros mais específicos e você resolve eles justamente pelo estudo baseado em lacunas dos simulados. Tá certo? Então, primeiro quis falar sobre esse simulado diagnóstico, sobre as suas médias de acertos, para você verificar qual que é a melhor estratégia para o seu caso. E agora que eu já falei sobre a recomendação para cada nível, eu sei que a galera ela não se sente muito confortável em, às vezes, ficar fazendo 2 provas, 3 provas por semana, às vezes ficar fazendo provas quando não viu todo o conteúdo, apesar dessa ser minha recomendação. E a galera gosta muito de seguir cronogramas fixos. Então, pensando nisso, eu elaborei um cronograma fixo de simulados, que funciona tanto para a pessoa que está começando a estudar, quanto para a pessoa que está mais avançada. Se a pessoa segue esse cronograma de simulados, ela consegue extrair muitas coisas boas ali nos estudos e nas provas que vai fazendo. Então, se você não começou a fazer provas antigas, simulados ainda, esse cronograma pode ser uma boa forma de organização para o seu caso, que tem dificuldade em se organizar exatamente sobre quais simulados fazer semana a semana, tá certo? Mas antes de eu falar para vocês sobre o cronograma de simulados, eu queria comentar com vocês sobre a plataforma do Protocolo Enem. O que é a plataforma do Protocolo Enem? É onde vocês encontram a minha mentoria de estudos completa para essa reta final de prova. Então eu te entrego todo o planejamento do que você deve fazer nessa reta final e quais as estratégias de estudo que você deve seguir para você conseguir evoluir de forma mais rápida nessa reta final. Quais conteúdos você deve estudar, como você deve estudar esses conteúdos para que você consiga um grande salto no seu número de acertos, assim como eu tive na minha reta final de preparação, que eu consegui subir mais de 30 acertos de desempenho nos simulados. Então, com a minha orientação, eu consigo fazer com que você pule etapas e consiga um resultado mais rápido, de forma a potencializar as suas chances de conquistar a aprovação. Para além disso, dentro da plataforma do Protocolo Enem, além de você ter a minha orientação ao longo da sua preparação, você encontra também aulas sobre os raciocínios e os modelos de questão da prova do Enem. Então, explico na prática, eu e outros alunos de alto desempenho, aluno que gabaritou ciência de natureza no Enem, o aluno que gabaritou matemática no Enem, aluno que foi primeiro lugar geral na prova do Enem de 2023, o Matheus Oliveira, que já tem entrevista aqui no canal, a gente ensina na prática quais que são os raciocínios para que você consiga acertar mais questões na prova do Enem. Então, na prática, a gente vai ensinando os conteúdos baseado nas questões. Então, aulas extremamente objetivas e com foco no que realmente é cobrado na prova do Enem. Para além disso, a gente ensina os padrões de questão da prova. Cerca de 80% da prova do Enem, os raciocínios já se repetiram em alguma prova anterior. E o nosso curso de modelo de questões, que está dentro da plataforma do Protocolo Enem, já está incluso na plataforma, vocês encontram justamente esses padrões todos destrinchados, todos explicados para vocês. Então, você não fica mais travado quando você olha para uma questão do Enem e não consegue resolver. Você não fica ali demorando 10 minutos, 15 minutos para resolver uma questão. Sai tudo de forma mais natural e mais rápida, porque você entende a técnica de resolução e a matéria específica na prática, e não só na teoria, como a maior parte das aulas que você vê aí pelo YouTube. Então, justamente, alunos de alto desempenho que já conquistaram altos resultados no Enem, né, que já chegaram aonde você quer chegar, te ensinam todo o método para resolução das questões e ensinam a matéria na prática baseado nas questões da prova. Os padrões para que você consiga elevar a sua nota da forma mais rápida possível. A gente entrega tudo isso com muita qualidade dentro do Protocolo Enem. Não são aulas demoradas, são aulas extremamente objetivas, de forma que você consiga conciliar com algum outro cursinho ali, um cursinho normal ali das matérias que você vê e tal, porque as aulas ali são de no máximo 1 hora e a gente passa a informação da forma mais direta e prática possível. Então as aulas não são longas para justamente você conseguir aproveitar melhor o seu tempo e poder focar na prática das questões realmente. Para além disso, você recebe vários materiais dentro da plataforma, como listas de revisão direcionadas, apostilas teóricas e de exercícios para sua preparação, simulados modelo Enem, cronograma de estudo, Notion de organização para você ter um planejamento completo para essa reta
final. Então são muitos materiais inclusos na plataforma que fica difícil eu listar todos aqui dentro do vídeo. Então se você quer ser orientado por mim e conseguir potencializar os seus resultados nessa reta final de prova do Enem, o link do protocolo Enem eu vou deixar aqui embaixo. No momento ele está custando 12 vezes de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista e você recebe todos esses conteúdos e a minha orientação direta na sua preparação, justamente para impulsionar o seu desempenho e você conquistar a sua tão sonhada aprovação. Então, para tudo que está incluso na plataforma e para tudo que a gente entrega para vocês, o valor está muito barato mesmo. Você vê aí que a mentoria da galera, eles cobram R$ 1.500, R$ 1.000. Eu não, eu quero fazer algo acessível para poder ajudar o máximo de pessoas possível. Então, link do protocolo vai estar aqui na descrição para quem se interessar e eu te garanto que você não vai se arrepender e vai conseguir excelentes resultados aplicando toda a metodologia que a gente passa dentro do protocolo Enem. E agora vamos falar do cronograma de simulados que eu elaborei para vocês. É um cronograma geral, serve para qualquer caso, todo mundo vai se aproveitar dele. Só que assim, se você tiver um nível de preparação mais alto, eu acho que dá para você inserir mais simulados nesse cronograma que eu elaborei, sabe? Não se limite a ele se você já está no nível de preparação mais alta, já sabe mais da matéria e tal, porque você pode aproveitar melhor fazendo um pouco mais simulados. Não se limitem a esse cronograma, mas utilizem ele como base na sua preparação. Vamos lá, o que eu recomendo para vocês nesse cronograma? É bem simplificado, pega o caderno e anota o que eu estou falando aqui. Você vai fazer um dia de prova por semana a partir da primeira semana de julho. Então eu estou lançando esse vídeo aqui em junho, você já pode começar a fazer simulados desde já, mas assim, eu estou colocando julho porque eu sei que uma galera vai ver depois e tal, então fica melhor para a galera se organizar. A partir da primeira semana de julho, você vai fazer uma prova por semana até a primeira semana de outubro. Então, primeira semana de julho a primeira semana de outubro, você vai fazer uma prova por semana, alternando entre primeiro e segundo dia de prova do Enem. A partir da segunda semana de outubro, que vai faltar um pouco menos de um mês para a prova do Enem, você vai passar a fazer 2 simulados por semana. E você vai ficar assim até chegar a semana do dia 27 de outubro. Na semana do dia 27 de outubro, que antecede o primeiro dia de prova do Enem, você vai fazer pelo menos 3 simulados ali do Enem. Então, 3 provas antigas do Enem, que eu recomendo que você faça as mais recentes. Então, 2023, 2023 PPL e 2022 ou 2022 PPL, o que for da sua preferência. Então, você vai fazer essas provas na semana do primeiro dia e serão provas do primeiro dia do Enem, tá certo? Quando a gente chega na semana do segundo dia do Enem, a gente vai fazer a prova de 2023 e 2023 PPL, segundo dia, e 2022 ou 2022 PPL do segundo dia também. Então, 3 provas na semana do dia do Enem, justamente para você ter essa prática intensiva. Agora, quanto aos simulados que eu recomendo que você faça dentro desse cronograma, se você não fez as provas antigas do Enem ainda, que é o grande caso da maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo, eu recomendo que você faça de 2016 a 2023 da primeira aplicação e do PPL eu recomendo de 2017 a 2023. Lembrando que a prova do Enem de 2016, primeira aplicação que você for fazer, ela deve seguir a ordem atual das provas. Antes de 2017 a gente tinha uma ordem diferente ali nos dias, né? Se não me engano era matemática e linguagem juntos, enfim. Você tem que fazer ciências humanas, linguagens e redação em um dia e você precisa fazer ciência de natureza e matemática no outro dia, na ordem atual quando você for fazer o 2016 ou qualquer prova que seja anterior a 2017, anterior a essa mudança que a gente teve na prova do Enem, beleza? Se você for contar direitinho, você vai ver que de 2016 a 2023 do primeira aplicação, você tem 14 dias de prova e de 2017 a 2023 PPL, você tem 12 dias de prova. Exatamente como o proposto no cronograma. Então, nesse cronograma que eu elaborei para vocês, vocês têm 26 dias de prova para fazer, que é um cronograma super tranquilo de cumprir, sabe? Uma prova por semana, só um simulado, uma prova antiga por semana, e na reta final aumenta para 2 e na semana da prova aumenta para 3, sabe? Então, assim, super tranquilo de cumprir. Segue esse cronograma que com certeza os seus resultados serão bem melhores do que você não segui-lo e não fazer nenhuma prova. Então,
uma ordem lógica de provas para você seguir. Mas aí vem a pergunta: Marcos, mas eu já fiz as provas anteriores do Enem, o que eu faço? O que eu te recomendo é você pegar algum simulado modelo Enem. Então, o que eu mais recomendo é o simulado SAIS, que eu acho mais verossímil, mais similar com o que é a prova do Enem, no nível até um pouco mais elevado, e tem bom gabarito comentado para você fazer, sabe? Então, faça simulados do SAIS. Dentro do protocolo Enem eu disponibilizo esses simulados para a galera. No cronograma Dominando o Enem também tem um link ali com os simulados de cursinho. Então faça os simulados do SAIS caso você não fez ainda todas as provas, porque eles são excelentes, o gabarito comentado muito bom, então dá para você corrigir e realmente são questões muito similares, com nível até um pouco acima do que é encontrado no Enem. Então se você já fez todos, adapte esse cronograma que eu elaborei para você fazer simulados modelo Enem, e na semana de prova eu recomendo que realmente você refaça pelo menos as 3 últimas provas aí do Enem, para você pegar uma visão mais verossímil aí da prova. Agora uma breve visão sobre estratégia de prova. Estratégia de prova é algo muito particular, que você vai testando ao longo do ano até você encontrar a ideal para o seu caso. A mesma estratégia de prova que funciona para mim pode não funcionar para você, mas tem alguns pontos importantes que você deve levar em consideração para você fazer a sua estratégia de prova. Você deve testá-la e testando diferentes estratégias de prova enquanto você vai fazendo simulados, e aí no mês da prova, um mês e meio antes, você começa a utilizar apenas aquela que você verificou que teve mais resultados, que ficou menos cansado fazendo. Bom, pontos importantes que vocês devem levar em conta na elaboração da sua estratégia de prova. Vocês têm que deixar sempre as mais difíceis e aquelas questões que você ficou em dúvida para o final. Por que isso? Porque você vai deixar o seu subconsciente trabalhando naquela questão que você ficou em dúvida, que você viu que é muito difícil e tal, e quando você voltar para ela, você vai ter muito mais facilidade para resolvê-la, porque o seu subconsciente foi trabalhando enquanto você fazia as outras questões, então muitas vezes a resolução pode sair quando você deixa elas para o final. E sem contar que questões difíceis valem menos ponto no Enem, justamente por conta da TRI, que valoriza mais o aluno que acerta questões fáceis e médias. Então assim, ao invés de você perder muito tempo resolvendo questões difíceis que vão ter pouco impacto na sua média, foque nas fáceis e médias. Isso é algo que você tem que levar em consideração sempre na elaboração da sua estratégia de prova. Outro ponto importante, você deve encontrar a forma que fique menos cansativo para vocês. Então, às vezes, seguindo aquela ordem padrão de resolução, você fica muito cansado. Mas se você fizer alguma outra ordem de resolução, então às vezes começar por natureza, fazer 10 questões de natureza e alternando com matemática e tal, você se sinta menos cansado, porque você vai relaxando a sua mente e não exige muito de algum ponto específico ali, sei lá, raciocínio matemático, você não precisa ficar assim 2 horas, 3 horas só fazendo conta de matemática, às vezes a pessoa fica muito cansada, sabe? Você pode ir alternando entre questões teóricas, questões numéricas e tal, no segundo dia para você ficar menos cansado. Isso é uma estratégia que funciona muito bem, então você vai testando essas diferentes estratégias para o seu caso, de forma que você fique menos cansado possível. Para além disso, eu recomendo que você priorize aquelas matérias que te entregam mais pontos e que representam maior chance para sua aprovação. Então, por exemplo, no primeiro dia, a prova de redação, ela consegue elevar muito a sua nota no Enem. Então, assim, sua prioridade deve ser fazer primeiro a redação, sabe? Porque enquanto linguagens e humanos você só chega em 800 se você gabaritar a prova praticamente, em redação é muito tranquilo você chegar em 920, 960 pontos. Então priorize a redação porque ela pode impactar muito na sua nota. Se você tiver um peso elevado em alguma disciplina no seu curso e faculdade que você quer, então por exemplo, eu queria medicina na UFRJ. No segundo dia o peso era 4 em natureza e o peso era 2 em matemática. A minha prioridade teria que ser a natureza, porque ela impactava muito mais a minha nota do que matemática, o dobro. Então, assim, eu foquei mais em natureza ali no segundo dia de prova do que matemática. Então, no seu caso, você também tem que ter atenção a isso, priorizar aquelas matérias que vão te aproximar mais da sua aprovação, que valem mais pontos ali para o seu caso individual. Agora, falando sobre a correção, é importante que você utilize um gabarito comentado ou um vídeo de resolução. É só você pesquisar o enunciado da questão no YouTube que você consegue achar várias resoluções de professores. E eu recomendo que você primeiro tente refazer a questão. Ao invés de você já ir ver o gabarito comentado, você tenta refazê-la
primeiro e depois você dá uma olhada no gabarito comentado para ver se realmente você não sabe resolver aquela questão. E um ponto muito importante, sempre que você errar alguma questão por conteúdo no simulado, você tem que anotá-la num bloco de notas, em alguma lista que você fizer e tal, para você revisar esse conteúdo que você errou. E como que você vai fazer essa revisão? Faz uma breve retomada teórica e depois faz uma prática ativa de questões. Uma plataforma que eu recomendo para vocês e que pode ajudar muito nesse quesito é a plataforma do Repertório Enem, porque eles têm um banco de questões totalmente gratuito para você utilizar. Então assim, você não precisa pagar nada, é só você ter o cadastro na plataforma que você consegue filtrar as questões. Então você pode encontrar as questões dos conteúdos que você errou. E além disso, na versão Pro, na versão paga deles, eles sempre têm resumos e aulas bem objetivos ali sobre as matérias. Então você também não perde muito tempo vendo a teoria, é algo bem resumido ali para você só dar uma olhada, fazer uma breve retomada teórica e depois fazer as questões, tendo listas de questões direcionadas também na versão Pro da plataforma. Então é algo que pode ajudar muito vocês na sua preparação, sabe? Eles realmente têm mapa mental, flashcard, resumo, material teórico completo e até aula se você precisar realmente ver alguma aula de revisão sobre o assunto. Se vocês quiserem fazer o cadastro na plataforma do Repertório Enem, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada, porque realmente facilita muito os seus estudos e é uma plataforma bem intuitiva de você mexer e conseguir usar, aproveitar ela da melhor forma possível. O vídeo tem ajudado, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal e desejo uma ótima reta final a todos vocês. Eu vou estar torcendo para que vocês consigam a aprovação e não esquece de me avisar se vocês conseguirem. É isso, ótimos estudos a todos, galera!